Olá, meu nome é Beatriz. Nesse vídeo eu farei a apresentação do meu artigo A Participação Feminina na Frente Negra Brasileira, observações sobre o papel das mulheres nos projetos educativos, desenvolvidos sob orientação da professora doutora Marta Cristina Rodrigues, como trabalho de conclusão do curso de especialização As Áfricas e suas Diásporas, desenvolvido pela Universidade Federal de São Paulo através do Sistema Universidade Aberta do Brasil. Bom, o trabalho gira em torno da Frente Negra Brasileira, que foi uma importante organização do movimento negro no contexto pós-abolição, atuando entre 1931 e 1937. Fundada na cidade de São Paulo, a organização ganhou delegações de diferentes cidades do estado e também em outras unidades da federação. Entre as várias preocupações do movimento estava a questão da educação, e além disso, o movimento contava com um grande número de mulheres que participavam. Portanto, a pesquisa tem como foco analisar a participação feminina nos projetos educativos da Frente Negra Brasileira e suas interlocuções com outras problemáticas do contexto histórico. Sobre os objetivos do trabalho, a pesquisa parte de 3 questionamentos centrais. De que modo o pensamento patriarcal do período interferiu nas ações femininas dentro da instituição? Qual era o papel da mulher na sociedade segundo os membros diretores da Frente Negra Brasileira? E qual o papel das professoras na implementação dos projetos educacionais na instituição? A partir desses 3 questionamentos, objetiva-se compreender como as mulheres atuaram dentro da Frente Negra em prol da promoção da educação da população negra. O trabalho conta com referencial teórico-metodológico em 3 categorias principais. A primeira, a contextualização histórica. Afinal, é importante situar a criação da Frente Negra no contexto da Revolução de 1930, então contexto de intensa agitação política e social, demandas de diferentes grupos sociais no início ali da Era Vargas, e além disso também a questão da ascensão dos regimes totalitários na Europa, então de ideais autoritários, do nacionalismo, que refletem também, repercutem aqui no Brasil, inclusive dentro do próprio movimento da Frente Negra Brasileira. Outra categoria importante é a de representações sociais, conceito que vem da psicologia, mas é usado também em diferentes disciplinas das ciências humanas, inclusive a história, conforme indicam e discutem autores como Dominique Vieira Santos e Ciro Flammarion Cardoso. As representações sociais são uma forma de apropriação de ideias do chamado universo reificado, ideias de origem científica, ideias externas que são reinterpretadas e elaboradas e acrescidas ao universo consensual, ao senso comum, às representações e ideias coletivas. Então, muitas vezes é uma ideia de origem externa, mas que é apropriada e reelaborada por diferentes grupos sociais. O autor Dominique Santos nos coloca que a própria história pode ser entendida como uma representação do passado, porém que é importante considerar a perspectiva textualista da representação, ou seja, que a representação é uma dimensão do real. Então, ela é um recorte dentro daquilo que as fontes que nós temos, do que o texto nos deixa, nos permite conhecer, mas não uma cópia do real. Afinal, essa cópia da realidade não é possível a gente obter. Ela se perde com o tempo, a gente consegue fazer algumas representações, algumas dimensões dentro daquilo que a gente tem como registro a ser analisado e interpretado. O autor Ciro Flammarion Cardoso também discutiu sobre o uso das representações sociais nas análises históricas, considera que uma das maiores contribuições desse conceito é nos ajudar a responder e entender por que os seres humanos agem como agem. Então, seria a ideia de situar os indivíduos como sujeitos históricos realmente, que vão refletir, repercutir ideias presentes no imaginário de sua época, ainda que formulada por outros grupos, que às vezes afetam as decisões e ações daquele coletivo que está em estudo em questão. A última categoria considerada é a de gênero, mulher negra e interseccionalidade. A mulher negra na sociedade brasileira, a questão da inserção no mercado de trabalho, a exclusão em direitos, do acesso à educação e outros fatores foi bastante estudada
por Lélia Gonzalez, com base em diferentes dados, censos das décadas de 50, 70, por exemplo. A autora observa como a mulher negra estava situada dentro da estrutura da sociedade brasileira na última categoria, em um último estágio, por ocupar profissões menos valorizadas socialmente, inclusive em termos de remuneração, além do enfrentamento das questões de dificuldade no acesso e permanência da educação, então, que refletem nessa vida da mulher no Brasil. Porém, a autora também considera como a questão do sexismo, da desigualdade de gênero, também afeta a vida da mulher. Então, entre homens e mulheres negras, Lélia observa e considera que a mulher negra tem ainda mais entraves, ainda mais problemáticas na sua vivência, que fazem com que ela ocupe ainda uma posição ainda inferior à do homem negro. E tanto Lélia Gonzalez como Sueli Carneiro também fazem essas observações. E é importante colocar como, além de estudiosas sobre o tema, também foram mulheres que atuaram dentro do movimento negro e do movimento de mulheres. Então, que perceberam essa dupla opressão sofrida pela mulher negra, que muitas vezes não encontram espaço no movimento negro e também no movimento de mulheres. Então, as autoras acabam sendo pioneiras na ideia do que a gente chamaria de interseccionalidade. Antes mesmo do termo ser cunhado, ser colocado na academia, Lélia já fazia essas interpretações de suas obras. Dessa forma, é importante a gente considerar também a categoria de interseccionalidade, bastante estudada e discutida por autores como Patricia Hill Collins, e que envolve entender os problemas sociais em sua complexidade, muitas vezes na intersecção, na relação de diferentes fatores, gênero, raça, região, entre outros. E que a interseccionalidade envolve não só a questão da teoria, do estudo, mas também de uma prática, certo? Então, também é uma observação importante dentro da metodologia. Por fim, é interessante observar também a questão da mulher negra no espaço urbano no início do século XX. Observações que são feitas, por exemplo, em estudos de Alexandro Hatz e Terezinha Bernardo. Terezinha Bernardo, especialmente, estuda com base em relatos de idosos, homens e mulheres brancos e negros, as suas experiências no início do século XX. E Terezinha observa que, ainda que hajam pontos em comum na experiência de homens e mulheres negras, há também muitas diferenças que são consideráveis, são que mostram essa questão de não ser a mesma coisa, são também de ter esse olhar interseccional em relação a essa questão. Bom, o desenvolvimento do trabalho conta com uma descrição do percurso da Frente Negra Brasileira, seu processo de criação, as diferentes áreas de atuação do movimento, que inclui a educação, a cultura, lazer, entre outras demandas. A atividade jornalística é uma questão central também para o movimento, que publicou o jornal A Voz da Raça, que era uma importante fonte de divulgação de ideias do movimento. Inclusive, boa parte das ações do movimento são possíveis de conhecer um pouco mais através da publicação, o ideário da organização e das lideranças também. A concepção de educação do movimento também é apresentada no trabalho, e é interessante observar que era uma concepção bastante ampla, que ia desde da instrução formal, a alfabetização, a escolarização, a uma questão de repertório cultural de uma forma mais ampliada. Essas discussões, essa observação toda sobre a Frente Negra é bastante detalhada em autores como Petrônio Domingues e também Regina Paim Pinto. Essa questão da educação, que foi bastante importante para o movimento da Frente Negra, que promoveu diferentes estratégias aí, então, desde ações culturais, palestras e principalmente a formação de classes realmente, né, de cursos de alfabetização, entre outros, dentro da sua instituição, que começou como uma iniciativa do movimento, depois vai ter algum nível de apoio e até mesmo de fiscalização do Estado, com o direcionamento de algumas professoras para essas classes.
foi uma ação bastante importante. É interessante a gente considerar que dentro do histórico do papel do negro na busca pelo acesso à educação, Gonçalves e Silva nos colocam que até a década de 20 a educação era vista como uma responsabilidade ou interesse da população negra, das famílias negras de ofertar isso aos seus filhos, buscar de alguma forma isso. Mas a concepção, a ideia de educação como um direito da população e como um dever do Estado só começa a ser pensada na década de 30, né, que de uma forma bastante superficial, com algumas críticas, mas sem essa ideia da cobrança efetiva do Estado. Isso só se consolida mais para frente, entre as décadas de 1940 e 1950. Então, é interessante a gente perceber as ações da Frente Negra nesse processo de mudança desse pensamento, então, de um processo de começar a se cobrar o Estado dessas ações. Também é um ponto importante no desenvolvimento do trabalho a questão dos homens e mulheres negras, essas relações sociais, as relações no mercado de trabalho e das representações sociais. Os diferentes autores mostram como as mulheres negras estavam inseridas com mais facilidade no mercado de trabalho, principalmente através aí dos serviços domésticos, então que conseguiam mais facilmente as colocações no mercado de trabalho, uma certa estabilidade, né, profissional, que era mais difícil e mais tardia para os homens, por diferentes fatores. A gente tem a questão da imigração também envolvendo aí esse período, mas em geral diferentes fontes nos mostram como as mulheres tinham essa questão de chefiarem as famílias financeiramente. Então, apesar dessa ser a realidade concreta, a gente vê que ainda havia um imaginário dentro dos representantes da Frente Negra, dentro do movimento, de se incentivar uma ideia de uma família mais tradicional, do homem como chefia do lar, como aquele que devia tomar as decisões. Então, apesar das mulheres serem a grande maioria dentro do movimento, algumas fontes relatam isso, elas pouco participavam de decisões dentro do movimento, de cargos de dirigência. Então, isso parece ser um reflexo dessas representações sociais, ainda que a realidade concreta incumbisse as mulheres de uma maior participação econômica, uma maior autonomia, a ideia presente na sociedade da época de que o homem deveria ser o chefe do lar, deveria ser a liderança, está presente nas representações. Então, ainda que as mulheres ocupem e participem de coletivos como a Cruzada Feminina e as Rosas Negras, são sempre atividades mais relacionadas a uma visão assistencialista, mais subalterna dentro da estrutura da organização. Bom, com isso a gente pode concluir que é necessário lembrar que esses homens e mulheres que participaram da Frente Negra Brasileira eram sujeitos históricos que a vivência estava marcada por representações sociais que ajudam a compreender essas ações e decisões, ainda que para hoje elas nos pareçam contraditórias. Reconhecer essa relevância da Frente Negra na história da luta antirracista é extremamente importante, mas também é necessário refletir sobre as limitações do movimento, nem idealizá-lo e esquecer de colocar que houve limitações, mas também não cobrar anacronismos como uma visão interseccional de fato que ainda não estava posta na época. Mas considerar essas limitações é importante, inclusive, para o avanço das pautas que estão em discussões pelos movimentos sociais no contexto atual. Bom, aqui algumas as referências citadas ao longo desse vídeo. E é isso. Agradeço a atenção. Encerramos por aqui.